Então vamos lá, pessoal, estou gravando aqui. Bom dia para todo mundo. Hoje é a nossa aula de 13 de março. A gente vai falar hoje sobre fluxo de caixa, ok? CPC 03. A semana passada nós não tivemos a aula, então nós fizemos aquele combinado, né, pessoal? Eu vou publicar aqui para vocês, assim, que nós temos todo primeiro sábado do mês, basicamente, nós não teremos aula. E aí a gente vai ter numa quinta-feira. Então eu já tenho as datas, eu vou publicar para vocês lá, vou fazer isso hoje ainda, e aí vocês podem olhar as datas. Então, por exemplo, ó, a gente vai ter uma aula, nós estamos aqui provavelmente no dia 25, provavelmente não, dia 25. Eu coloquei todas as aulas às quintas-feiras, pessoal, entre 20 e 25, 26, como a gente tinha combinado, porque está começando o fechamento de vocês, então dá para todo mundo participar. As aulas durante a semana, elas serão das 19 às 22, ok? Tá? Então, mas lá no calendário vai ter, e aí quando chegar, por exemplo, no sábado anterior, eu falo, essa quinta-feira temos aula, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu perguntar para vocês aí. Como é que vocês estão aí em fluxo de caixa? CPC 03. E vou falar para vocês como eu estou pensando a dinâmica aqui da aula. Como é que nós vamos fazer? Como é que vocês estão aí? Quem sabe fazer, quem não sabe fazer, ou quem sabe mais ou menos, quem tem dúvida. Daiane Farias manja tudo, professor. Outro dia, é isso que eu ia falar. Outro dia a gente trocou umas ideias aí, né, Daiane? A gente... Manja tudo. Ela que tira minhas dúvidas. Oi? Ela que tira minhas dúvidas. A Daiane outro dia me ligou, a gente conversou, né, Daiane? Tava com umas dúvidas lá, né, no fluxo de caixa e resolveu aqueles problemas? Sim, eu entendi. Então, mas assim, mas você fez do jeito que eu falei ou continuou fazendo do jeito que a empresa estava fazendo? Do jeito que a empresa estava fazendo. Mas é porque tem que seguir uma ordem lá, né? Mas entendi da forma que você comentou. Legal. Tá bom. É claro que eu tô brincando aqui com a Daiane, mas eu entendo isso, né? Porque às vezes vocês me ligam tirando umas dúvidas ou coisa do tipo, eu falo, isso tem que ser feito assim. Mas às vezes às vezes não, né? A gente tem, nas empresas, a gente tem lá a nossa chefia, tem lá a gerência, e nem sempre a gente consegue, digamos, seguir, né? Aquilo que exatamente o que é a norma, porque a empresa tem uma determinação diferente e tal. Às vezes, esse tipo de determinação que é um pouquinho diferente, às vezes ele não muda muito quando a gente vai, como eu poderia dizer, não tem grandes efeitos na hora de você efetivamente fazer ali a sua demonstração. Às vezes tem, tá? Então, a gente precisa ficar um pouco atentos a isso. Então, a Daiane eu sei que ela faz, o Alex faz. A Daiane Mourão e Lilian, vocês fazem lá o fluxo de caixa, não? Já fiz, professor, Sim, mas também já fiz. Não faço sempre. Não, né? Você faz lá, Fabiano? Você tira muita dúvida do pessoal lá? De fluxo de caixa, mais ou menos. Aquele fluxo de caixa da Contimatic eu acho muito confuso. Não, aquele é péssimo, desculpa, é horrível, eu nem uso aquilo. E assim, eu não sei, eu nunca consegui fazer a classificação lá do fluxo de caixa, tá? Lá no Contimatic, eu não sei como, não sei. Tem as contas, mas assim, falta a classificação, é ruim. Que lá eles teriam que ver alguma forma para poder modificar para ficar mais fácil de entendimento, né? Exatamente. Ele precisaria fazer lá o meu curso, lá quem é o responsável, né? Eu vou falar com o Maurício. Eu vou falar com o Maurício Barros, eu vou falar para ele, né? E a Darlene, talvez lá no SAP, acho que ela... Eu não sei como é que é a configuração, mas acho que talvez seja um pouco mais fácil, né? Enfim. No SAP tem um relatório que extrai as informações já, mas aí no fechamento para apresentação da auditoria, a gente precisa fazer no formato em Excel, né? De acordo com o que eles pedem. Daí foi bem complicado. Eu tive bastante dificuldade para elaborar a de 2020. Tá bom. Quais as dificuldades que vocês tiveram? Por exemplo, como o Alex ele falou que ele tem dúvida, a própria Daiane às vezes, a Darlene, né? Que tipo de dificuldade vocês têm em fazer fluxo de caixa? Porque eu vou ser sincero com vocês, pessoal.
dos demonstrativos, eu acho que o mais complexo é o fluxo de caixa. Quando a gente fala do balanço, a gente aprende balanço desde o primeiro dia na faculdade. A gente fala de DMPL, é relativamente simples, a gente vai falar aqui também. A gente fala de DVA, vocês viram semana passada, é simples, não é, na última aula, né? Não é nada, digamos, de outro mundo. Aliás, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou postar para vocês um exercício de DVA e um exercício de fluxo de caixa, tá bom? Aí o que a gente faz? Então, já vou deixar acertado aqui com vocês. Nós teremos aula no dia 25. Aí lá no dia 25, ou no fluxo de caixa, talvez semana que vem a gente resolva. Mas a DVA a gente resolve lá naquele dia durante a semana. Fica mais prático, tá bom? Então, mas essa semana eu vou postar. E aí eu não vou postar no grupo, tá, gente? Eu vou postar direto no site, tá? Bom, então é assim, eu vejo, as pessoas têm bastante dificuldade em fazer o fluxo de caixa, porque você, como eu diria, você tem bastante coisas que você tem que considerar, às vezes a gente fica na dúvida se aquilo é financiamento, se é investimento, enfim, né? Então, qual que é a ideia da aula hoje? Então, hoje nós vamos falar a parte, digamos, teórica, os slides, tá? Que é, digamos assim, a norma, o que está no CPC, tá bom? Então, eu vou falar isso hoje. Terminou? Legal, a não ser que termine muito rapidamente, né? Mas se não for tão rápido assim, a gente finaliza essa parte e semana que vem, muito provavelmente, aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou postar aqui um exercício, uma atividade, vou colocar um fluxo de caixa, um balanço, e a gente vai resolver o fluxo de caixa juntos. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo para resolver o fluxo de caixa. Tudo bem, gente? Essa é a ideia do fluxo de caixa, porque eu sei que ele é um pouquinho mais complexo. A DVA é mais simples. A DVA, como nós fizemos na última aula, a gente passou lá, eu vou passar uma atividade para vocês, depois a gente resolve. O fluxo, pelo menos um deles, a gente resolve juntos aqui, tá bom? Então vamos ver como é que vai ser o andamento. Se for muito rápido, a gente faz isso ainda hoje, senão a gente faz isso na semana que vem. A minha previsão é fazer semana que vem, tá? Mas vamos lá. Bom, então quando a gente tem aqui o fluxo de caixa, pessoal, olha só. Esse material já está postado, tá? Já postei ontem lá para vocês. Então a gente tem aí o CPC 03, tá? Bom, um pouquinho de histórico, né? De história aí do fluxo de caixa. Gente, o fluxo de caixa é o seguinte. No Brasil, ele começou a ser utilizado a partir de 2008, tá? Com a entrada da Lei 11.638. Antes dessa lei, a gente não fazia fluxo de caixa, nós fazíamos DOAR, né? Demonstração das origens e aplicações de recursos. Olha só, pessoal, e pasmem, até acho que uns 2, 3 anos atrás eu ouvi um comentário de um aluno dizendo que o professor ainda na faculdade ensinava DOAR. Eu falei, nossa, mas por que ele ensina DOAR? Não, porque ele acha que um dia pode voltar, ou se a gente precisar, enfim. Deixou de existir, tá, pessoal? Não só no Brasil, mas praticamente na maior parte do mundo. Por que houve essa substituição, né, em termos saída da DOAR? Não sei se vocês sabiam fazer a DOAR ou já viram a DOAR, mas a DOAR era o seguinte, a gente tinha lá, como o nome já dizia, origens e aplicações de recursos. Então, basicamente era assim, eu isolava o que era circulante, ativo e passivo circulante, eu isolava essas duas áreas, esses dois grandes grupos, e sobrava lá o que é não circulante. O não circulante, o que eu fazia? Ali eu fazia as classificações adequadas das contas e aí mostrava a origem e aplicação de recursos. Muito bem. Eu já nem lembro direito mais como é que faz. Eu fiz bastante isso, né? Da minha época eu fiz bastante. Na faculdade eu aprendi a fazer. E depois fazia também para as empresas. Assim, a DOAR, pessoal, assim, foi uma sugestão, claro que não é aqui no Brasil, mas lá de fora, porque a DOAR ela tinha um sentido muito econômico, vamos falar assim. Então ficava difícil você interpretar aquela demonstração. E essa interpretação, para quem é analista de mercado, para quem precisa de uma resposta muito rápida, ficava assim, deixava a desejar essa demonstração. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nos Estados Unidos, em 1960 e alguma coisa, você tinha lá a SEC, né,
o regulador de mercado dos Estados Unidos, ele já sugeria, você tinha outros organismos que já sugeria que as empresas apresentassem o que eles chamavam de demonstração fluxo de fundos, né, se eu não me engano. Isso vem evoluindo, tá? Isso foi evoluindo bastante ao longo do tempo. E aí a gente teve o seguinte, que em 1977, e aí assim, pessoal, essa demonstração de fluxo de fundos nos Estados Unidos, ele foi sendo aperfeiçoado, tá? Até que chegar muito próximo do que a gente tem em termos de fluxo de caixa hoje. E os Estados Unidos fazia DOAR também. Em 77, eles começaram a fazer pesquisas, aplicação, testes nas empresas, com a aplicação do fluxo de caixa, que é basicamente o que a gente tem hoje. Então, de 77 a 87, veja, pessoal, eles levaram 10 anos utilizando isso a título de teste, demonstração, fazendo alterações, e a partir até 87. Em 1988, nos Estados Unidos, isso passou a ser obrigatório. Então, o fluxo de caixa nos Estados Unidos, pelo US GAAP, é obrigatório desde 1988. Bom, o Reino Unido, vamos falar assim, e o resto do mundo, porque isso, os Estados Unidos, ele usa o FASB, né? Então, o FASB aplicou que aqui nós estamos falando de CPC 3, a gente tem a norma internacional, que é o IAS 7, e o fluxo de caixa americano é o FAS 95, tá? Então, o FASB emitiu o FAS 95, e, se não me engano, ele é a partir de 1988. Bom, o Reino Unido, ou digamos assim, a área internacional, o IASB, vamos falar assim, ele começa a aplicar o fluxo de caixa a partir de 2002. É isso? Acho que é. A partir de 2002, não é que ele começa, né? Se torna obrigatório 2002. 2002, acho que é, mais ou menos isso. E aqui no Brasil, ele só começa em 2008, tá? Não, no Reino Unido acho que foi antes, pessoal. Foi 88, enfim, acho que foi antes, tá? Aqui no Brasil, ele começou só em 2008. E nem todas as empresas faziam, e pior, nem todas as empresas fazem ainda. Quem está no escritório, tipo a Daiane, por exemplo, ela deve saber que lá nem todos os clientes, né, pedem o fluxo de caixa, ou fazem, né? Nem todo mundo faz o fluxo de caixa. A gente tem muitos escritórios, muitas empresas que não estão nem aí, não fazem. E não fazem, pessoal, por desconhecimento, tá? Não fazem aí simplesmente por não querer apresentar, né? Tudo bem, Edu? Como é que você está? Joia? Bom dia, professor. Então tá Tudo bom. bem? Joia. Edu, adorei seu comentário. Agora desembestou lá as atividades, é isso? O negócio tava devagar, agora... Hoje vai mais uma, tá? Hoje vai mais uma lá. Pessoal, deixa eu aproveitar e fazer um comentário, o comentário do Eduardo lá no grupo, né? Que como eu falei no início que eu estou postando as atividades, e a ideia é assim, não precisam ficar desesperados, tá? Vocês que estão em andamento, pessoal, depois que vocês terminarem todos os módulos, vocês ainda têm 6 meses para poder entregar. Então, vão entregando aos poucos. Eu não coloquei tempo lá. O link está lá. Eu vou colocar no site também, porque se de repente no grupo, sei lá, aconteceu alguma coisa no celular, perdeu, vou deixar o link também lá no site. Clica lá no link e aí eu vou recebendo essas atividades, tá? Então, é para ir fazendo aos poucos. E eu vou publicando na sequência em que nós vamos ver aqui, porque a cada vez que a gente vê, vocês já podem responder essa atividade, tá bom? Bom, então a gente tem, pessoal, essa questão do, como eu diria, do fluxo de caixa, que muitas empresas, apesar de ter começado em 2008, muitas empresas não fazem. Daiane Mourão, você faz para todos os seus clientes lá, não? Não, só para os maiores. Aí, tá vendo? É normal, a gente não faz para todos os clientes. Tem cliente aqui no escritório que eu também não faço. Quando eu faço lá a nota explicativa bonitinho para os clientes, aí eu faço, né? Eu componho, mas lógico que para as empresas grandes, como a gente tem a Darlene, o próprio Eduardo, a Lilian, você apresenta lá na sua empresa, Lilian? Não, teve uma época que a gente apresentava, mas
Faz um tempo que não mais. Tá, então vocês não estão fazendo. Bom, então duas coisas importantes, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar que o fluxo de caixa, gente, que nós vamos falar aqui, ele não é o fluxo de o forecast, tá certo? Ou seja, o fluxo de caixa de previsão para futuro, quanto você vai ter que gastar, quanto você vai precisar de dinheiro. Esse fluxo de caixa não é isso. O fluxo de caixa que a gente vai falar é um demonstrativo, tá? Que ele mostra o seguinte, imagina que, digamos assim, o resultado final das empresas é gerar caixa, certo? A empresa existe para gerar caixa. Se a gente for pensar lá em última instância, ela existe para gerar caixa. Você pode falar assim, não, ela existe para gerar lucro. Tudo bem, só que não adianta você ter lucro se você não gera caixa. Se você não gera caixa, você não sobrevive, não adianta, tá? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, na movimentação desses ativos e passivos que nós temos na empresa, o quanto ele está gerando ou o quanto ele está consumindo de caixa. Então, isso faz bastante diferença, porque às vezes a gente não tem dinheiro na empresa, tá? A gente pode pensar isso na nossa vida, pessoal. Às vezes você fala assim, puxa, eu não tenho dinheiro para nada. Quantas pessoas vocês conhecem que ganham pouco, tem um salário baixo, mas sempre tem dinheiro, e você tem aquelas pessoas que ganham muito, ganham super bem, mas nunca tem dinheiro. Conhecem pessoas assim? Olha lá, o Eduardo é desses, ele levantou a mão. Ele ganha muito, mas nunca tem dinheiro, não é isso? Eu sou daqueles que ganham pouco, mas também nunca tenho dinheiro. Então eu sou do que ganha pouco e tenho pouco dinheiro, né? Enfim, quando a gente tem essa situação, por que acontece isso? Muitas vezes, pessoal, e na maioria das vezes, isso acontece porque você não tem uma boa gestão de caixa. E o pior, na grande maioria das vezes, a gente não sabe onde vai o nosso dinheiro. Você fala assim, puxa, já acabou o dinheiro, para onde foi o dinheiro? Né? O dinheiro, se você não controlar, o dinheiro controla você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não sei se vocês sabem, mas na palavra de Deus, o único Deus que ele chama de Senhor é o dinheiro. Sabiam disso? Que Deus fala que é o Senhor, né? O Deus dinheiro, né? O Deus Mamon, né? Mamon, ele se relaciona o dinheiro. Para vocês verem a força que o dinheiro tem na nossa vida, né? Para vocês verem o quanto isso é um problema para nós. E se a gente for pensar isso em termos de empresa, o que acontece? Para onde será que está indo o dinheiro? E outra, como está sendo gerado o dinheiro? Eu já passei por uma situação, talvez aí alguns de vocês já tenham passado, que foi o seguinte, eu apresentei uma vez um balanço para um cliente, e eu não lembro os números, tá, pessoal? Mas o balanço tinha dado lá um lucro de R$1 milhão, tá? E quando eu apresentei, aí o cliente virou para mim e falou assim, olha, Maurício, tudo bem, seu balanço está bem feitinho e tal, mas tem algum erro aí. Eu falei assim, por quê? Ele falou que você está falando que eu tenho um lucro de R$1 milhão, mas eu não tenho esse dinheiro na minha conta corrente. Já ouviram isso? Isso é muito comum de acontecer. A pessoa fala assim, eu não tenho esse dinheiro na minha conta. Tá bom. Vejam, e naquele momento, isso foi antes de 88, pessoal, então a gente não fazia, antes de 2008, então a gente não fazia, desculpa, foi antes de 2008, então a gente não fazia, eu me confundi na data, porque 88 foi quando entrou em vigor nos Estados Unidos, né? Foi quando, era antes da nova lei, da nova norma, então a gente não tinha o fluxo de caixa aqui no Brasil. E aí, assim, puxa, eu fui explicar para ele, eu expliquei, mas não ficou claro para ele. Eu falei assim, não, esse é o lucro mesmo. Eu falei que o lucro é um resultado econômico, não é um resultado financeiro, que parte daquele lucro ele foi usado na empresa automaticamente, parte daquele lucro ele é em dinheiro, né? E aí você paga passivos, você paga despesas, enfim. Mas mesmo assim ele não entendeu. O fluxo de caixa é uma ferramenta muito forte para a gente mostrar isso para o cliente. Né? Falar assim, ó, sua empresa deu esse lucro, desse lucro tanto você gastou na sua operação, da operação tanto foi aí consumido ou gerado, você investiu tanto e você foi financiado em tanto. Por isso que o seu caixa hoje, o saldo final é X. Né? Então, a gente tem, como eu diria,
uma ferramenta para explicar melhor essa questão da transformação do resultado do lucro, que é um valor econômico, em resultado financeiro. Tá? Então, isso é bem importante aí, digamos assim, para o entendimento. Tá? Bom, então vamos adiante aí. Ó. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem falar, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Tá bom, testando. Aí sim. Bom, vamos lá. Então, professor, pode falar. O contrário também acontece, né? Às vezes você vê o cara que está com a empresa no maior prejuízo e fazendo várias retiradas, tudo. O cara acha que a empresa está bombando, porque ele tira prolo body alto, saca dinheiro, acontece, só que a empresa está quebrada. Exato. Agora, deixa eu perguntar. Em que situações que a gente vê isso? Olha só o que o Edu falou. O Eduardo falou assim, às vezes você vê uma empresa que está quebrada e o cara está tirando dinheiro. Isso acontece, pessoal, porque... Quer dizer, deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês para completar o meu raciocínio. Como vocês definiriam lucro? O que vocês entendem por lucro? O que significa lucro? Ou prejuízo, né? O que significa lucro para vocês? O que é lucro? Ninguém aí? O resultado das atividades desenvolvidas pela empresa num determinado exercício. Tá, tudo bem. Não entendi, mas tudo bem. Eu não sou da área, eu não conheço nada de resultado. Você acha que se você falasse isso aí para uma pessoa que não é da área, a pessoa entenderia? Tudo bem. Conceitualmente não está errado não, Lilian, mas quem mais? Quem pode... Vamos... Ô, professor, no português, claro, se fosse explicar para uma pessoa que não entende nada, eu falo assim, ó, se você tiver suas vendas maiores que suas despesas, você vai ter um lucro. É a forma mais clara que eu tenho para explicar para uma pessoa que não sabe. Tá certo. Aí vai ser ter um sinal positivo. Então, se você está vendendo mais e gastando menos, ou comprando menos, tendo menos despesa, você vai ter um resultado positivo, então você acaba oferindo lucro. Isso. Tanto o que a Lilian e que o Alex está falando está correto. Não está errado, não. Tá? Não está errado, está certíssimo. Tanto o que a Lilian falou, quanto o que o Alex falou. Eu costumo definir lucro da seguinte maneira. Eu defino assim, lucro... isso é uma definição que eu uso, pessoal, eu não vi em nenhum livro, nada, mas eu uso sempre essa expressão, tá? Eu defino lucro, se você perguntar o que é lucro, eu vou falar assim, lucro é a variação positiva no seu patrimônio. O que isso quer dizer? Você tem seu patrimônio é composto do quê? Dos ativos e passivos. É composto dos bens, direitos e obrigações, correto? Isso tudo compõe o chamado patrimônio. Então, quando esse seu patrimônio ele aumenta, é porque, como o Alex falou, significa que você entrou mais dinheiro e você gastou menos. Tá? Mas percebam, gente, que quando a gente... e como a Lilian falou, é o resultado das operações. Só que o resultado das operações, na prática, é o quê? Você tem ativos... funciona assim. Por que a gente tem ativos e passivos? Bom, eu tenho ativos porque os ativos... Esses bens, esses direitos, essas máquinas, esses equipamentos, estoque, eles existem para gerar receita, correto? É o próprio conceito do ativo, para gerar benefício econômico futuro. Só que para ter esses ativos, eu preciso financiá-los. Eu preciso dos passivos. São os passivos que financiam esses ativos, que geram a operação e que geram o resultado, como a Lilian falou. De forma simples, como o Alex falou, assim, entra mais dinheiro do que sai. De forma bem simples. Só que a gente tem que lembrar que assim, esse movimento que a gente tem no patrimônio é um movimento econômico. E nem sempre isso se transforma em caixa. Então, às vezes a gente tem a seguinte situação, como a gente estava falando. Às vezes você tem um resultado, um lucro enorme, tá? Não sei se vocês já passaram por empresas assim, eu já passei por isso, inclusive com os meus funcionários. Você tem um bom resultado no balanço, mas chega no final do ano, por exemplo, você não tem dinheiro para pagar 13º. Isso significa que você está bem economicamente, mas está mal financeiramente. Você vende, tem custo, tal, você tem um lucro, mas esse lucro não se transforma em caixa. E tem situações que é oposta. Ou seja, você tem um prejuízo, seu patrimônio está sendo dilapidado, você está perdendo patrimônio, mas você está com dinheiro no bolso. Certo? E por que você tem dinheiro no bolso? Porque, às vezes, esse dinheiro eles vêm por conta de financiamento.
Então, o dinheiro no caixa que vem, ele entra justamente por conta de passivos que você está consumindo ou que você está contraindo. Então, você contrai você adquire, né, esses passivos, ele gera dinheiro no caixa, mas você está tendo prejuízo. E o seu endividamento está aumentando. Então, isso é um problema, tá? Como o Eduardo falou, às vezes tem um cara lá, o cara está tirando um monte de dinheiro, a empresa está toda ferrada, com prejuízo, e o cara está tirando dinheiro. De onde ele tira esse dinheiro? De financiamento, muitas vezes, empréstimo, né? O cara pegou dinheiro no banco, vê aquele monte de dinheiro no caixa, eu vou tirar o dinheiro. Só que não daria para o cara tirar. Enfim. Mas o fluxo de caixa, a vantagem desse demonstrativo é que ele consegue mostrar isso para nós, né? Ele consegue deixar isso um pouco mais claro para a gente, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, por exemplo, pelo próprio objetivo, né, e os benefícios da DFC, a gente consegue perceber essas coisas. Ó, primeiro, qual que é o objetivo do fluxo de caixa, da DFC? Então, fornecer base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa equivalentes de caixa, ou seja, qual a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, dinheiro. Gente, existe uma máxima aí no mercado, as pessoas costumam definir da seguinte maneira: a empresa vale o quanto ela gera de caixa. Então, você pode ter uma empresa que for lucrativa ou que for, mas se ela não gerar dinheiro para você, não adianta. Não é uma empresa que você vai ter um valor alto por ela, né? Então, esse é digamos, um conceito que as pessoas têm bastante, os analistas, tal. Então, a empresa vale o quanto ela gera de caixa, tá? Se ela não gerar Professor, caixa, diga. Na pós lá na Legale tem uma aula que é valuation lá e eles, os cálculos é tudo isso aí, é baseado nisso. Quanto a empresa tem capacidade de gerar grana é quanto ela vai valer. Exato, exatamente, porque veja só, quem que deu essa disciplina? O Castro? Não, foi o Paulo. O Paulo Vaz. Putz, é um que dá aula do IRPJ também. Não, é o cabeça branca lá, o Cláudio, acho que é Cláudio, sei lá. Ah, o Daniel. Eu vou pegar o nome dele. Então, vejam que esse conceito está certo, é isso mesmo. E o que é o valuation? É você falar quanto vale uma empresa, né? E o que você faz? Você tem algumas técnicas, mas você, em resumo, você vai fazer um fluxo de caixa futuro com um monte de variáveis e traz a valor presente. Aí você vai falar, essa empresa hoje, não é que ela vale, ela gera X de caixa, né? Veja só. Todo o resultado que ela vai gerar no futuro, ela traz a valor presente. E aí, gente, veja, essa semana eu escrevi um material para uma faculdade, né? Um curso eu fui selecionado lá para fazer um curso de graduação, mas é um curso EAD. E a disciplina aqui de CPC e FRS, eu fui o professor selecionado para montar o material. Então, são 80 páginas. Eu apresentei essa semana as 20 primeiras páginas. E uma das normas que eu falei foi o CPC 4, ativo intangível. Bom, e aí é o seguinte, olha só. Por que eu não posso reconhecer um ativo... A Daiane até me fez uma pergunta, né, Daiane? Essa semana aí, né? A Daiane Mourão. Anteontem, aliás, né? Isso. Por que eu não posso reconhecer um ativo intangível desenvolvido internamente? Tá? Quando eu desenvolvo internamente... Por exemplo, ó, pessoal, vocês estão vendo a minha marca ali atrás, ó, tá vendo? Atrás de mim aqui na minha sala, né? Que é a minha sala de aula aqui, né? Bom, vocês estão vendo aí a minha marca. Eu posso colocar essa marca no meu ativo intangível? Não. Não. Por que não, Lilian? Não sei. Só sei que não pode. Professor, teria alguma coisa a ver com P&D? Não necessariamente. A pesquisa e desenvolvimento, né? Se é esse o P&D que você está falando, ele interfere também hoje no reconhecimento que a gente tem hoje, né? Porque antes do CPC 4, não, mas hoje a gente tem, na questão de pesquisa e desenvolvimento, tem uma separação. Antigamente, a gente lançava tudo isso naquela conta chamada ativo diferido. Lançava no diferido e depois você ia amortizando. Aliás, para a Receita Federal isso continua, hein? Hoje, com o CPC 4, o que a gente faz? Gastos com pesquisa, despesa direto.
Gastos com desenvolvimento, a gente lança como ativo intangível para compor o valor da marca. E por que isso? Da marca não, né? Da patente ou daquilo que está sendo produzido. Por que isso acontece? Veja só, um dos fatores é a probabilidade de geração de caixa. Então, se eu pego a minha marca aqui atrás, eu desenvolvi essa marca. Quer dizer, eu não, né? Eu adaptei uma marca que, na verdade, um artista, um amigo do meu irmão desenvolveu para mim. Aquela cruzinha que a gente tem no meio ali, que vocês veem naquele logotipo ali, na verdade, se você reparar direito, são 4 P's. Não sei se vocês já repararam ali, são 4 P's entrelaçados. Tá vendo? Dá para perceber que são 4 P's? São 4 P's de Pocopets, basicamente. Essa foi a ideia do cara que criou. E por que ele entrelaçou e fez uma cruz? Relacionado a um sinal de mais, que tem a ver com cálculo, com matemática. Esse foi o pensamento dele. Bom, depois eu já evoluí um pouquinho, falei que ali a gente tem os 4 P's. Preço, praça, produto e prazo. Aí sim, hein? Né? Ah, o Carlos César, tá. Legal. Então, ó, você vê que ali a gente tem esses itens. Agora, pergunto para vocês. Eu vou fazer essa pergunta para a Darlene, que está começando com a gente aqui hoje, tá? Darlene, você começou o curso aqui hoje porque você viu a minha marca, prestem atenção, pessoal. Você viu pela minha marca, pelo nome Pocopets, ou qual foi o motivo que fez você vir estudar aqui com a gente? Foi pelo conteúdo, professor. Que eu assisti algumas aulas no YouTube e o conteúdo que estava sendo mais interessante para mim no momento foi o que você estava aplicando. Legal. E você tem 1 hora de aula. Até agora tá bom aí? Tá valendo a pena, não? Sim, está valendo a pena, com certeza. Então, perceberam a resposta da Darlene, pessoal? Ela não entrou aqui na Pocopets Escola de Negócios por conta da marca. Percebe? Isso significa que qual a probabilidade da minha marca, hoje, ela gerar benefício? Hoje, essa probabilidade é muito baixa. Hoje, essa marca não gera caixa. Então, quando a gente pensa em termos de fluxo de caixa, no caso do valuation, por exemplo, a empresa pode ter um monte de marca, ela pode ter um monte de ativos, ela pode ter máquinas, ela pode ter um pessoal sensacional lá, mas se não gerar caixa, não adianta. Então, essa questão do intangível, por que eu não posso reconhecer? Justamente porque eu não tenho a certeza de que aquele ativo vai gerar caixa. E se ele não gera caixa, ele não agrega nada para a empresa, ou seja, ele não altera, ele não pode ser considerado como ativo. Então, esse é um fator importante. Então, quando a gente olha o fluxo de caixa aqui, ó, né, ele avalia a capacidade da entidade, da empresa, da companhia gerar caixa. Tá? Se eu não tenho certeza de que vai gerar caixa, não adianta. Outra coisa, ó, mostrar as alterações históricas de caixa equivalente de caixa. Então, quanto que o meu caixa vem aumentando ou diminuindo ao longo do tempo? Né? Ele está crescendo, está diminuindo, ele muda de tempos em tempos. Vamos supor que eu faço um fluxo de caixa a cada 6 meses. Então, qual é a movimentação do caixa no primeiro semestre? Qual a movimentação no segundo semestre? Tá? E outro, ó, e para facilitar essas análises, a gente classifica essa movimentação, né? Esse fluxo de caixa, essas entradas e saídas em atividades específicas, que são operacional, investimento e financiamento. Tá? Então, essas atividades, elas nos ajudam a entender, são só 3, eu diria assim, pessoal, são 3, mas a gente pode pensar nos seguintes conceitos, né? Eu sempre falo que a gente precisa, quem vai fazer o exame de suficiência, eu sempre falo assim, a gente precisa ter 5 conceitos para aprender lá. O que é caixa equivalente de caixa, atividade operacional, investimento e financiamento e os métodos direto e indireto. Quando você entende isso, entende bem, pelo menos nos exames de suficiência, concurso, você consegue resolver. Agora, para montar o fluxo, a gente precisa de um pouquinho mais de detalhe, porque você precisa entender um pouco mais as operações. Mas entendendo essas atividades, já facilita muito, muito, muito a sua classificação, né? Bom, aí ele fala aqui, ó, então quais são os benefícios que a gente tem quando a gente faz o fluxo de caixa? Então, por exemplo, mais do que simplesmente fazer e mandar para a empresa, é a gente analisar isso.
Ó, ele mostra a capacidade da empresa gerar fluxo líquido de caixa. Basicamente, é o que ele estava dizendo aqui, ó, no primeiro item, tá? Mostra a capacidade da empresa honrar seus compromissos, pagar dividendos, retornar empréstimos, ou seja, se a gente consegue ver que a empresa está gerando caixa, está gerando fluxo de caixa e não está pagando, veja, eu gero caixa e não pago os meus compromissos, não pago empréstimo, não pago salário, não distribuo dividendos, onde está indo esse dinheiro? Então isso a gente consegue ver pelo fluxo de caixa, tá? Mostrar a liquidez, a solvência, a flexibilidade. Claro que a gente não precisa do fluxo de caixa para ver isso, né? Mas vamos supor, eu posso calcular os meus índices de liquidez somente por meio do balanço. Eu pego os dados do balanço e calculo a liquidez. Perfeito, é possível? É, mas o detalhamento, a gente até já falou sobre isso aqui. Eu calcular os indicadores, eles representam dados, certo? Eu ter lá um indicador a falar que o meu índice de liquidez é 1,5. Beleza. Isso é um dado. Agora, qual é a informação por trás disso? A informação é a explicação da variação, de como você chegou nesse 1,5%, né? Nesse 1,5%, né? Não 1,5%, nesse 1,5%. E aí o fluxo de caixa tem, então, essa capacidade de nos mostrar isso com mais facilidade, tá? A taxa de conversão de lucro em caixa, isso aqui é importante, embora a gente, de novo, não precise do fluxo de caixa para fazer isso, mas seria interessante, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o quanto eu tenho de caixa, vamos falar assim, eu posso fazer uma seguinte continha, pessoal, não sei se vocês já pensaram nisso, mas se eu pegar o meu caixa lá, o meu caixa equivalente de caixa e dividir pelo meu lucro, né, eu vou ter uma relação caixa-lucro, basicamente. Se eu pegar o meu lucro e dividir pelo caixa, eu consigo saber o quanto do meu lucro se transforma em caixa, certo? Só que a gente tem que pensar, como o próprio Eduardo tinha comentado, que a gente tem a seguinte situação. Você tem determinadas operações que você tem caixa, mas esse caixa não é proveniente do resultado. Ele é proveniente de empréstimos, é proveniente de financiamentos, né? Então, o fluxo de caixa, você consegue fazer essa separação, saber o seguinte, ó, então, de financiamento está entrando tanto no caixa, né? Ou de retorno de investimento está entrando tanto no caixa. Então, você expurga isso, você tira isso e consegue dividir o lucro pelo caixa gerado, né? Ou o caixa gerado pelo lucro, você vai saber a taxa de conversão. Quanto do seu lucro se transforma em caixa? Não sei se vocês já pensaram em fazer isso, porque eu acabei de falar para vocês, ó, o lucro, ele é um fator econômico. Então, é você fazer a conta, qual percentual que este fator econômico se transforma em caixa, tá? Gente, é assim, o fator mais importante é caixa, tá? Não adianta, a gente faz a contabilidade, a gente tem todos lá os ativos, passivos, mas o resultado final é gerar caixa. Não tem outra coisa, é gerar caixa, tá? É mostrar resultado. E o resultado não é só o lucro, ele vai além, tá? Bom, mostrar o grau de precisão, então a gente faz uma série de estimativas, você faz o budget, você faz orçamento, enfim, né? E assim, quanto dessas estimativas elas são precisas, né? Daquilo que você fez no passado, quanto elas se confirmam no futuro, tá? Então, aí a gente tem, digamos, uma análise desse, vamos falar como ele fala aqui, né? O grau de precisão dessas estimativas. Professor. E outro, pode falar. E até tem uma coisa interessante, né? Porque no lucro, você consegue manipular para ele se tornar positivo ou negativo, né? Você ter prejuízo ou você ter o lucro. No caixa, você não consegue. Não. Você ferra todo o teu balanço. Você não consegue manipular isso. Se conseguir, até pode ser que consiga, mas fica muito mais difícil. É difícil. É que assim... muito bem colocado, porque quando você tem, assim, é a mesma coisa, você já viu estoque negativo? Não tem estoque negativo. Você tem caixa negativo? O caixa propriamente dito, não. Você tem banco, você tem equivalente de caixa negativo, mas você tem que lembrar que quando isso acontece, você está devendo para o banco, né? Nesse caso, você está devendo para o banco. Mas assim, o lucro você pode aumentar, por isso que a gente tem as normas, né? Quando você tem, por exemplo,
quando antes, né, antes da revisão que a gente teve aí no CPC 0, a gente tinha um aspecto qualitativo da prudência que a gente falava, né? Alguns chamam até de princípio contábil da prudência. O que é você ser prudente? É você, na hora de fazer as estimativas, qualquer que seja ela, estimativa de vida útil, estimativa de valor residual, estimativa nas suas provisões, qualquer que sejam as provisões, você não superavaliar esses passivos, porque se você fizer isso, o que acontece com o seu lucro? Ele vai lá para baixo. Tá? Então, vamos supor, eu quero pagar pouco imposto, então você aumenta. É lógico que uma boa parte desses valores eles não são dedutíveis, tá? Mas vamos supor que você quer pagar menos dividendos, você quer distribuir menos, enfim. Então, você mudaria aí essas provisões, como o Alex está falando, e aí você mexe no lucro. Então, por isso que nós temos, digamos assim, princípios e regras para tentar minimizar esses procedimentos. Por outro lado, você tem situações que ocorre o contrário. Tem muita gente que quer diminuir essas provisões para mostrar mais lucro, para ter mais retirada, tá? Eu lembro de um caso, Alex, que é um trabalho que eu fiz, eu estava na auditoria independente, faz tempo ainda, isso aí faz tempo, hein? Isso faz tempo. Acho que o Alex aí não era nem nascido ainda, né? O Eduardo já era, né? Mas o Alex com certeza acho que não. Bom, isso foi, acho que em 92, 93, aí faz tempo para dar na... Vejam só, naquele momento... Eu já era nascido. Oi? Eu já era nascido. Já era nascido. Eu sou de 90. Ah, é? Ó, em 90... Foi mais ou menos essa época aí, faz tempo, tá? Eu lembro que eu era auditor e a gente foi fazer um trabalho que foi na Brahma. Na época era Brahma, não era nem Ambev, era Brahma, né? Para quem não sei se ainda está lá, mas a Brahma ela ficava ali no Rio, ali na Marquês de Sapucaí. Tanto é que da sala assim, do prédio lá na Brahma a gente ficava vendo a avenida, né? A Marquês de Sapucaí, onde tinha ali tem os desfiles tal, né? Das escolas de samba. E o nosso cliente era a Brahma, mas foi um trabalho feito em nível nacional com todas as cervejarias. O que foi feito justamente nessa linha que o Alex estava falando? Bom, o governo naquela época, pessoal, ele estava controlando preços. Tinha um controle de preços. Eu não sei se era o CIP, que chamava Controle Interministerial de Preços, mas naquela época tinha um controle de preços. Eu não lembro nem quem que era o presidente, não sei se era o Sarney, ou, né? Enfim. Mas tinha um controle de preços e eles queriam aumentar o preço da cerveja. E o governo não deixava, o governo não permitia. Não, vocês não vão aumentar nada. O governo não deixava aumentar preço, pessoal. Tá? Então, o que o governo fizeram uma negociação, aí os representantes aí dos cervejeiros fizeram uma negociação com o governo e o governo falou assim, então tá, então me apresentem uma planilha de preço mostrando que vocês estão com prejuízos ou com lucros abaixo de X%, que aí nós vamos permitir que vocês aumentem lucro, aumentem o preço. Bom, qual foi o trabalho? Achar tudo quanto era tipo de provisão. Não interessava se era dedutível, se era indedutível, enfim, porque não era o objetivo reduzir o imposto de renda. O objetivo era mostrar uma situação ruim para o governo. Então, o que a gente andava na empresa, falava, aqui você tem um risco aqui, ó. Então aqui, vamos ver, estudava aquele risco. Aqui dá para criar uma provisão aqui, né? Então, tudo você tinha provisão para contingência, tudo... imagina, isso foi feito em uma grande parte das empresas ao longo aí do Brasil, né, das empresas de cerveja, para tentar aumentar o preço. Então, isso a gente mexe. Agora, e o caixa? Como o Alex falou, o caixa é difícil, né? Porque o caixa é o que você tem lá em dinheiro e acabou, não tem muito o que fazer, né? Bom, e aqui, pessoal, a gente começa então algumas definições. Não são muitas nesse caso aqui, ó, tá? Não são muitas, tá? São as atividades aí e o caixa equivalentes de caixa, tá? Bom, primeiro, é bem importante a gente entender o que é caixa e o que é equivalente de caixa, tá? Caixa, pessoal, o conceito é muito simples. Caixa, a gente não tem dificuldade. Ó, compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Tá? Então, veja, conceitualmente, claro que contabilmente eu tenho uma conta caixa e uma conta bancos, tá certo?
Mas conceitualmente, aqui dentro do CPC 3, o dinheiro que você tem na conta corrente e o dinheiro que você tem lá na sua gaveta, isso é considerado caixa, tá? Embora você não tenha o dinheiro ali fisicamente na sua empresa, ele está disponível para você sacar a qualquer momento. Você pode pegar esse dinheiro lá no banco e utilizar, tá? Aí você fala, mas pode ter algumas restrições. Bom, se você tiver restrição com o dinheiro que está no banco, então ele não é caixa, tá? Pode ser outros créditos, algumas outras coisas nós vamos falar um pouquinho mais para frente ali, tá? Depois ele fala aqui, gente, ó, de equivalentes de caixa. Eu vou ler só o que é equivalente de caixa aqui, mas a gente vai falar depois, porque a gente aqui, ó, começa a detalhar o que é equivalente de caixa, tá? Então, equivalente de caixa. Bom, como o nome já diz, tá, pessoal? Caixa é o dinheiro mesmo que você tem. Equivalente de caixa é aquilo que não é caixa, mas é como se fosse, ou considera-se como tal. São aplicações financeiras, curto prazo, alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Tá? Nós vamos detalhar isso aí, então nem vou falar. E o próprio CPC ele traz o conceito do que é um fluxo de caixa. É entrada e saída de caixa e equivalentes de caixa. Então, tudo que entra de dinheiro, sai, ou aquilo que não é caixa, mas é como se fosse, é equivalente, então a gente tem o conceito de fluxo de caixa. Tá? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Dúvidas? Todo mundo aí? Se estiver ok aí, faz um joinha aí, né? Se estiver tudo bem, tranquilo. Vamos adiante. Legal. Bom, agora vamos falar do que é equivalente de caixa. Vocês sabem, pessoal, o que é equivalente de caixa? Todo mundo sabe mais ou menos, já ouviu falar, mas não sabe. Quem nunca ouviu falar, não sabe. Alguém aí não sabe o que é equivalentes de caixa? Ou o que nós devemos considerar como equivalente de caixa? Professor, usa bastante isso nas provas, né? Nos enunciados das provas lá do CFC, usa bastante. No dia a dia, quase não uso. Mas se eu fosse falar, ia falar essa sua definição, aplicações de alta liquidez. Mas mesmo assim tem alguns detalhes que a gente tem que considerar, Edu, tá? Para entender. É como você disse, a gente não usa esse conceito, digamos assim, no dia a dia. Tá? Não é que você não fala esse conceito no dia a dia, mas você usa no dia a dia. Né? Você usa no dia a dia. Você está numa indústria lá, né? Indústria do que mesmo? Indústria de materiais plásticos. São insumos plásticos, vende para Braskem, essas coisas. Tá. Então, veja, você lá na empresa, você usa isso com frequência. Tá? A gente usa isso com frequência. O problema é que muitas vezes a gente não consegue classificar ou não entende. Então, por exemplo, você pega ali... a Daiane Farias está falando, aplicação financeira de curto prazo até 90 dias. Também, esse é o primeiro ponto que eu vou falar, Daiane. A Daiane tem razão. Quando você tem uma aplicação financeira que vence até 90 dias, né? Então você tem ali uma aplicação, um equivalente de caixa. Esse é um dos motivos. Muitas vezes, né, por exemplo, você pega, a maioria de vocês aqui estão dentro de uma empresa que não um escritório contábil. Isso faz muita diferença. Então, porque, por exemplo, você pega ali a Darlene, ela vai fazer uma classificação de uma aplicação financeira lá na empresa dela. Veja, ela não sabe o prazo, ela não sabe a intenção daquela aplicação financeira. Ela vai lá no diretor financeiro, vai lá no financeiro, na pessoa responsável e pergunta, quanto tempo você vai deixar isso aqui aplicado? Qual que é a intenção com esse dinheiro? Tá? Bom, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue fazer essa classificação. A Daiane lá, chega lá para ela lá no escritório dela, um cliente, vem lá pelo extrato, a aplicação financeira, no CDB. Dá para saber, Daiane Mourão, qual é a ideia desse cidadão, quanto tempo ele vai deixar isso aplicado, tal ou não? Não, professor, mas a teoria é a mesma. Ela levanta e pergunta, eu ligo e pergunto. Então, mas... Eu ligo para o diretor financeiro e pergunto, mas não dá para saber pelo extrato, não.
Não, pelo extrato não. É que assim, eu estou usando a Daiane como exemplo por dois motivos. Primeiro, pela característica que é de um escritório contábil, porque a maioria das vezes, o Edu já foi de escritório, sabe como que é, a maioria das vezes chega para a gente, né, Daiane, a gente não tem a mínima ideia. E tem cliente que você liga e o que normalmente eles te respondem? Como é bastante empresa, aí varia, né? Tem empresa que já consegue me dar igual eu falei, as grandes eles já conseguem me dar essa informação. As pequenas vai falar, se quiser eu pego. Não sei, apliquei, o meu gerente do banco falou para eu deixar lá o dinheiro, vai responder assim. Agora as grandes já têm uma noção maior do que vai fazer. Então, é isso que eu ia falar. Então, muitas vezes essas empresas pequenas, médias, e quando se liga lá, o cara não tem noção, o cara não sabe, não tem jeito, né? Ô, professor, eu trabalhei em outra indústria lá, trabalhei com a DAI, né, inclusive. E aí, uma vez eu fui ligar lá pro cara lá do Safra para perguntar, era parecido com essa dúvida, o tal do Edivaldo lá. Meu, o cara me deu uma resposta tão, tipo, pelo nome da aplicação, você já sabe que, tipo assim, para ele foi muito basicão, assim, sabe? Me senti meio burro. Ele, como é que se pergunta isso? O nome tal, isso aqui, esse tipo de aplicação, ele é curto prazo, ele é longo, isso aqui, meu, ele deu uma explicação lá só pelo nome da aplicação. É legal isso, mas assim, a gente tem que levar em consideração a intenção. Um fator importante é a intenção. Quer ver? Vamos detalhar um pouquinho, então, essa questão do equivalente de caixa aí, tá? Então, equivalentes de caixa, são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. Só voltando um pouquinho aqui, a gente tem aqui, equivalentes de caixa, tá? São aplicações financeiras de curto prazo. Muito bem. Então, primeira coisa que nós vamos falar, esse curto prazo aí, tá? Eu vou usar isso aqui como exemplo. Tá? Então, eu vou detalhar o conceito. Exemplo de curto prazo. A Daiane Farias falou o seguinte: curto prazo são aplicações até 90 dias. Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente considera para fins de fluxo de caixa, o CPC 3 e a S7 faz 95, são 90 dias. E aí, gente, entra um detalhe que é importante, que não é 90 dias da data do balanço, é 90 dias da data da operação nesse caso. Então, se você tem uma aplicação até 90, que você vai resgatar em 90 dias, então você vai considerar como equivalente de caixa. Primeira coisa, quando ele usa o termo curto prazo, nós estamos falando em até 90 dias, tá? Então, por exemplo, em 31 de dezembro, eu tenho uma aplicação financeira que eu fiz dia 29 de dezembro e eu vou resgatar no final de março, ela é considerada caixa equivalente de caixa. Se você tem uma aplicação que você fez até, digamos, se você fez em 1º de outubro, você vai ter outubro, novembro, 31 de dezembro, ela dá os 90 dias, basicamente, né? Uma média aí, dá os 90 dias. Então, você não vai ter essa aplicação financeira. Se você fez no dia 10 de outubro, essa aplicação financeira vai vencer provavelmente 10 de janeiro. Ela é de curto prazo, tá? Então, a gente considera basicamente a data da operação dessa aplicação financeira. Tá, professor? Bom? Oi. E além do mais, tem empresas que têm ali a aplicação que, na verdade, é um caixa, né? Sim. Ela deixa o dinheiro não ficar parado no caixa, ela deixa lá em aplicação, conforme for tendo fluxo de caixa lá do forecast do dia, ela resgata o valor, paga a dívida e faz essa movimentação. Exatamente. Então, a intenção dele é não deixar o dinheiro no caixa em si, no banco lá parado, e sim render um jurinho ali, um pouco ao dia. Então, isso é que é importante, porque assim, lógico que quando a gente volta aqui no conceito, né, a gente tem assim, então, são aplicações financeiras de curto prazo. Tá bom. E aí, esse curto prazo aqui, né, como está escrito aqui, a Daiane falou assim, curto prazo aqui, tá? Vamos falar assim, são 90 dias, tá? 90 dias. Beleza, tá? Não tá errado falar isso. Só que é o seguinte, gente, tem a ver também com a intenção.
tá? Pelo seguinte, a gente tem, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma aplicação, entrou um recurso para mim, e eu peguei esse recurso e fiz uma aplicação financeira, dentro da linha do que o Alex comentou, eu fiz uma aplicação financeira em títulos do governo, por exemplo, tá? O vencimento dessa aplicação, títulos do governo, em geral, são de longo prazo, o vencimento, tá? E eu posso resgatar, basicamente, a qualquer momento. Se não me engano, é toda quarta-feira que a gente faz a operação. Então, eu posso resgatar a qualquer momento. Agora, imagina que eu fiz uma aplicação, nós estamos em 2021, que vai vencer em 2025, tá? Pergunto, fiz uma aplicação financeira agora, que vai vencer em 2025. Pergunto, seria considerado equivalente de caixa ou não? O que vocês acham? Nós estamos analisando só a questão do prazo. Quando tá, que você pessoal? vai querer resgatar? Aí que tá. Como é que você vai querer usar isso? Só complementando, Alex, eu vou pedir para você repetir aí que eu não ouvi direito. A gente tá considerando primeiro só a questão do prazo, tá? Pode falar, Alex, desculpa. Não, se for só pela questão do prazo, vai ficar até a classificação desse item vai para longo prazo, né? Não, então, mas isso que é o importante, tá? Que assim, eu estou falando com relação ao prazo, porque a gente tem os outros itens do conceito ali, então isso eu não vou levar em consideração nesse momento. Mas, Alex, o que você tinha falado inicialmente está perfeito. Vejam só, o fato de... porque a Daiane falou assim, não, são com prazo de até 90 dias. Mas eu fiz uma aplicação que tem 3 anos, e aí, é equivalente de caixa ou não? Depende qual é a intenção, né? Exato. É como o Alex falou e a Daiane está complementando. Tem a intenção. Eu tenho essa situação na empresa. Tem, então. Intenção é a essência sobre a forma? Basicamente, é isso aí. Então, por quê? Porque, vamos supor, o documento está falando que o vencimento é para 2025, tá? Que seria a longo prazo. Mas a sua intenção, a essência, é você usar esse recurso dali 30 dias, 40 dias, entendeu? Ou seja, você usar esse recurso, como o Alex tinha falado, para pagar aquelas contas. Então, você tem uma conta alta que você sabe que vai vencer dali um mês, e você faz essa aplicação e resgata ali. Então, você viu, a própria Daiane falou, a gente tem essa situação na empresa. Aplicações financeiras que são com vencimento lá na frente, mas a gente considera como equivalente de caixa. Por quê? Porque nós temos a intenção de classificar ou de usar esse dinheiro. Tá? Professor, eu trabalhei no Contas a Pagar da Votorantim e lá não tinha dinheiro no banco, ficava tudo numa aplicação. Aí o que você ia pagar no dia, você tinha que resgatar e deixar R$10 na conta. E aí se caísse dinheiro, você já mandava para lá de volta. Todo o saldo final do banco no dia era R$10. Então, veja que esse tipo de aplicação financeira, ela é um equivalente de caixa. Entendeu? Por quê? Porque você está colocando esse dinheiro no caixa, cuja finalidade é simplesmente, digamos assim, fazer com que o dinheiro renda alguma coisinha, né, para minimizar a sua perda, porque dificilmente a gente ganha mais do que ganha um banco, do que ganha a inflação. É muito difícil isso, né? Porque, veja, olha que interessante, você faz uma aplicação financeira num banco, o banco te paga 1%, vai 2%, que seja, raramente chega a isso, né? Mas você faz um empréstimo, ele te cobra 10%, 12%, entendeu? Então, para te pagar, ele te paga 1,5%, para cobrar, ele te cobra 12% ao mês, entendeu? Veja a diferença. Então, é muito difícil você querer ganhar mais do que o banco, mas vale a intenção. Então, quando a gente olha uma aplicação financeira, tá? Considerando aqui, quando a gente fala a consideração com relação ao prazo, curto prazo, 90 dias. Mas vale a intenção. Você tem situações de vencimentos mais longos, mas que se você for usar o dinheiro num período menor, você vai considerar ali como curto prazo, seria um equivalente de caixa. Outra coisa, ó, alta liquidez, pessoal. Tá? Então, aqui nós temos, ó, o conceito, digamos, número 1, tá? 1, aqui nós temos o 2, tá? O 2 seria a alta liquidez. O que é alta liquidez, gente?
é que quando você pede o resgate, ou você assim tem a opção de resgatar a qualquer momento. Por que eu digo isso? Porque tem determinadas aplicações que o dinheiro fica preso lá e você não consegue resgatar, né? Você tem dificuldade. Por exemplo, uma vez um banco falou assim para mim, você quer fazer uma aplicação aqui, a gente faz para você a aplicação, só que é o seguinte, tem um valor mínimo de aplicar, esse valor é em fundo de ações. Uma vez aplicado esse dinheiro lá no fundo, o que vai acontecer? Se as ações subirem, o que elas passarem além do valor que você está pagando hoje, o banco vai te pagar como receita. Se cair, o banco garante o seu principal. O dinheiro, o que você investiu, o banco vai te devolver sem juros, sem nada. Ele falou assim, só que esse dinheiro vai ficar bloqueado aqui no banco, você não pode resgatar durante 6 meses. Então, o que significa isso? O banco ia pegar o meu dinheiro, comprava lá um grupo de ações, certo? Na verdade, ele nem compra, ele pega o dinheiro e ele como se diz? É como se ele aplicasse lá naquele fundo, mas ele controla o valor das ações. Quando chega lá no final, ele pega aquele valor, você ganhou tanto, então tá aqui tanto. Você perdeu tanto, eu te devolvo o seu dinheiro. Só que nesses 6 meses ele trabalhou com o meu dinheiro, fazendo outras coisas, né? Fazendo empréstimo pra gente a 12%, né? Então parece aquele din-din do Itaú, né? Enfim, é isso aí. E aí, o que aconteceu? Veja que se eu fizesse esse tipo de aplicação, eu não tenho alta liquidez. Eu não consigo sacar o dinheiro a qualquer momento. A alta liquidez, o nome já diz. O que é o grau de liquidez? Capacidade do ativo se transformar em dinheiro. Então, você tem aplicações, muitas vezes, que você demora, você não consegue sacar. E aí, gente, é um pouco de julgamento, tá? Por exemplo, você pega ali sei lá, como o Edu falou, eu estou lá numa empresa, eu estou sacando e pagando todo dia, tem que resgatar tal. Ou seja, sem liquidez imediata. Você liga lá no banco, ou nem isso, você vai hoje eletronicamente, você vai ali, faz uma operação e resgata o dinheiro e acabou, ponto final. Tem situações que você não pode fazer isso, então você não tem uma alta liquidez. Se não tiver essa alta liquidez, você não tem um equivalente de caixa, tá? Isso daí seria considerado como investimentos. Pensando em fluxo de caixa, seria investimento, tá? Bom, aqui ele diz o seguinte, o 3 seria aqui, são prontamente conversíveis em um montante conhecidos de caixa. O que ele quer dizer isso? Que quando você faz esse resgate, você sabe o valor que você vai, em tese, resgatar, tá? Você sabe, você consegue converter isso em montante conhecido. Você sabe o valor que você vai resgatar. Ele fala aqui, e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Bom, aqui a gente tem, então, primeiro, para que seja um equivalente de caixa, ele tem que ser até 90 dias, ou se o vencimento, pela forma, for um prazo maior, e a minha intenção tem que ser até 90 dias. Segundo, tem que ter alta liquidez, ele se transforma em dinheiro rapidamente. De novo, aqui cabe julgamento, porque, por exemplo, para mim, pessoal, até uma semana, até 2, dependendo do caso, eu entendo que é alta liquidez. Porque dependendo do montante que você tem, 1, 2 semanas é uma, digamos assim, uma consideração bem rápida para ele se transformar em dinheiro. Passou disso, 2 semanas eu já acho até bastante. Mas assim, 1 semana para mim, pelo menos, é aceitável. Mas veja, isso é julgamento. Pode ser que a Lilian fala, não, para mim passou de 3 dias, já não é liquidez imediata e eu vou considerar como investimento, né? Então isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, né? Outra coisa que ele fala é que assim, tem um montante, você converte para caixa e sabe o valor, tá? E mais, você tem um risco insignificante de mudança de valor. Gente, isso é muito importante. Por que eu não posso, por exemplo, ações, se eu comprar ações de outras empresas, considerar como equivalentes de caixa? Você vai falar assim, não, mas eu sou um day trader aí, né? Eu compro e vendo no mesmo dia. Eu poderia, pessoal, colocar ações como equivalentes de caixa ou não? O que vocês acham? Não? O Edu está falando que não. Alguém mais aí? Não, por causa da flutuação, né? Do risco. Então, você vê que, a não ser que você tenha, por aí, tem muita volatilidade. Oi? Tem muita volatilidade. Tem. Eu vou falar 2 coisas. Primeiro,
E moeda estrangeira? Ele é caixa ou não? É caixa. Vamos lá. No moeda estrangeira a gente teria duas situações. Você tem moeda estrangeira com... Mas ela vai ser para investimento? Eu acho que não, né? Se você for para uso ali, Então, é isso você que eu ia vai estar no falar. teu caixa. Exatamente. Se for para investimento, ela nem no teu caixa fica. Exatamente, Alex, perfeito, é isso mesmo. Eu posso ter a moeda estrangeira como, por exemplo, tem um cliente que ele vai muito para o exterior, tal, então ele tem lá, ele tem no caixa dele, ele tem acho que euros, dólares e pesos, acho que boliviano, sei lá, não sei que país aí, esqueci agora. Né? Então, veja que, mas ele usa isso para o dia a dia, então é caixa, continua sendo caixa, não é nem equivalente de caixa, é caixa. Embora você tenha que calcular a variação cambial desses itens, eles continuam sendo caixa. Tá certo? Agora, se eu tiver moeda estrangeira como investimento, como o Alex falou, esquece, não é equivalente de caixa. Por quê? Porque o risco de você perder esse dinheiro é muito grande. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo, essa semana, pessoal, eu participo de um grupo, um grupo de professores de contabilidade e tal, aí tem professores todos renomados aí e tal, né? O pessoal bastante... preparado, tal, não sei o quê. Às vezes eu dou meus pitacos lá, né? Então, quase uma maçonaria contábil. Tem o símbolo, inclusive, Edu, é o caduceu, né? O nosso símbolo, um caduceu bem forte, assim, com músculo e tal, né? Bem legal. Bom, e tem até um professor lá fora, né? O professor Scarpim, que ele é acho que de Ribeirão Preto, mas ele dá aula lá nos Estados Unidos hoje. Ele está morando lá e dando aula lá, ele faz bastante perguntas, tal. E eu dou meus pitacos lá. Quando o pessoal faz umas questões de normas lá, fica com dúvida, eu vou lá e, né? Como diz o outro, eu vou lá e pá! Né? Vou lá e tento fazer aí a minha média, né? Bom, eu nem sei porque que eu falei isso, acabei me perdendo aqui o meu raciocínio. Ah, lembrei. E tem um professor lá, o professor Marcos Peters. Já ouviram falar desse professor, não? O professor Marcos Peters... Gente, é assim, eu não sei nada de normas perto desse professor, tá? Esse cara é um espetáculo. Eu conheço ele há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, em 97 eu dava treinamento de fluxo de caixa nos cursos dele, tá? Ele tem uma empresa de treinamento, tal. Ele tem livros, um monte de livros escritos. E quando eu fiz o mestrado em 96, eu apresentei o mestrado em 96, vocês vão falar assim, vixe, né? O Edu já me esculacha, né? Eu apresentei o mestrado na PUC em 96 e eu tinha que... a gente tem 3 professores... Professor, você escreveu na Folha Almaço o mestrado? Olha, quase. Mas, Alex, eu vou falar, hein? Naquela época, por exemplo, para você ter uma ideia, eu fazia uma coisa que a maioria de vocês não fazem mais hoje. Eu ia na biblioteca, eu tinha fichinha de catalogação. Então, por exemplo, eu tinha que fazer os levantamentos que eu tinha. Eu não tinha notebook. Quer dizer, eu tinha notebook, mas não era uma coisa, não tinha Google, não tinha o Google lá para você ficar fazendo pesquisa. Então, eu tinha que ir lá na biblioteca da USP, na biblioteca da PUC. Aí eu pegava lá e falava, eu lia o livro, tirava cópia de algumas partes. Naquela época podia tirar cópia dos livros, tirava cópia dos capítulos que eu queria, eu catalogava, lia e dali eu fazia. Eu sou da época da Barça, minha mãe tinha enciclopédia Barça. Professor, qual é o tema do seu mestrado? É época do Itamar Franco, hein, meu? Né? Não, mas foi na área acadêmica. O meu mestrado é assim, formação em ciências contábeis, 2 pontos. Uma sugestão de grade curricular com ênfase em controladoria. Né? E aí assim, são 3 professores, tá? Então eu apresentei em 96. Não, desculpa, eu apresentei em 2002. Eu comecei o mestrado em 96. Estou falando errado, foi em 2002 que eu apresentei. Bom, e quem estava na minha banca? A professora Neuza, minha orientadora, o professor Marion, né, o José Carlos Marion, que ele foi indicado lá pela professora, e eu tinha pedido o professor Eudícibus, né? Eu tive aula com o Marion e com o Eudícibus. Eu tinha pedido o Eudícibus, mas eu tinha que levar um convidado, levei o professor Marcos Peters. O cara é uma sumidade em normas, eu levei ele me esculachou na banca, me esculachou. O cara que eu convido me esculacha, né? Mas, excelente, assim, o professor é excelente e claro que eu sei que os comentários dele na época foram para
para melhorar o meu trabalho. E ele postou um negócio nesse grupo essa semana que eu achei sensacional. Ele postou lá, tinha uma foto de um cara assim, né? Imagina o cara com a mão na cabeça assim, e o monitor aberto com aquele monte de... O cara é um day trader, sabe? Um monte de gráficos das ações, tal, não sei o quê. E é um cara famoso aí da internet. Aí ele falou, estava escrito assim, fulano de tal, acho que é Leão dos Investimentos, um negócio assim. Nem sei o nome do cara, quer ver? Ó? Vamos ver aqui, ó. Vou ver aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vejo o nome do cara aqui para falar para vocês. Eu achei muito interessante. Pessoal, ó, vou colocar bem na câmera, vamos ver se vocês conseguem ver a imagem aí, ó. Não sei se dá para... Tá vendo? Não dá para ver a imagem? Não, peraí. Dá para ver aqui, ó. Bom, ele tá falando aqui, ó. Day trader brasileiro, ó, que perdeu 200 mil reais ao vivo. O cara tava ao vivo e falou assim, não, vamos lá, vamos ganhar dinheiro, vou mostrar para vocês como é que é. Perdeu ao vivo 200 mil reais investindo em ações. Aí ele falou, e no dia seguinte, ele foi entrar para tentar recuperar, perdeu mais 40. O cara perdeu em 2 dias 240 mil reais. O professor Peters colocou isso aqui no sentido de, né, falou, cuidado e tal. E eu dei muita risada, achei sensacional. Porque o pessoal que fica vendendo essas coisas na internet, eles falam assim, não, vocês vejam aquelas propagandas. Não, então eu vou sugerir uma ação para você que você vai ganhar 1000% tal. Meu, você acha que o cara que ganha tudo isso tal, ele fica dando essas dicas para todo mundo? O professor, todo dia de manhã eu tenho que fazer um relatório lá para mandar pro controller, que é tipo o adiantamento de material exterior, né? Então, ele quer saber quanto tem a variação do adiantamento para saber se aplicou ou não, né? Se a mercadoria chegou e se foi aplicado lá no fornecedor. Cara, e ele vira e mexe, ele fica questionando, porra, variou 1,5 milhão para baixo, só que a gente não aplicou nada. E aí eu falo que é a taxa do dólar, né? Sim. Então, cara, de um dia para o outro a gente perde 1,5 milhão, 2, depende do... Então, mas assim, por isso que essa questão do fluxo aqui é importante. Que, na verdade, assim, será que você realmente perde ou você deixa de ganhar? Também tem que levar isso em consideração, né? Será que você perde ou deixa de ganhar? Então, neste caso aqui em particular, ele perdeu. Por que eu não posso considerar ações? Justamente por isso. Você vê, o cara foi ali ao vivo querendo, não, sou bambambam, vou mostrar como aqui ganha, o cara perdeu 200, no dia seguinte mais 40 mil. Meu, é bastante dinheiro, né? 240 mil, olha, eu ia gastar bem em sorvete lá na Praia Grande, hein? Né? Enfim, olha só. Então, por isso que a gente não pode considerar esses outros itens como equivalentes de caixa. Eles seriam investimentos, tá? Outra coisa, o que acontece, pessoal, por exemplo, um CDB. Então, só nessa linha, Edu, eu tenho um CDB que vai vencer daqui a 90 dias. Eu resgato 30 dias antes. Então, faltou 60 para completar. Pergunto a vocês, eu perco alguma coisa ou não? Perde. Eu perco, Daiane, certeza? A primeira Você pergunta é, resgatar o CDB antes do vencimento? Oi? Se resgatar o CDB antes do vencimento? Perde. Perde porque eu tô nessa opção, professor. Então vamos lá. Vamos lá. Essa opção é sua ou do seu cliente? É minha. Então tá bom. Você precisou resgatar ou tá pensando se vai resgatar? Eu tô pensando. Tem 2 possibilidades. Se você resgata depois de 45 dias, você perde, só que você não perde... Não, você perde o principal. Agora, se você resgata perto do vencimento, você perde só os juros, né? Mas se você quer hoje para resgatar daqui 60 dias, você perde o principal. Você perde o principal? Aham. O meu tá assim, eu acho que depende do CDB, hein, professor? Você perde o principal. Porque é negociado com o mercado, um negócio assim. Eu até liguei para perguntar na corretora. Dá uma olhadinha, porque perdeu... Não, você perde, já tem a opção lá. Tem a opção de quanto você vai resgatar. Você perde o principal.
Entende? Então vamos pegar esse exemplo da Daiane, que é sensacional. Tenho duas opções. Primeiro, se eu resgatar antes uma opção, eu perco o principal. Ó, olha o que eu estou dizendo, gente. Eu perco o principal. E aí, efetivamente, você tem uma perda. Tá claro isso, Daiane? Nesse caso, você efetivamente tem uma perda. Agora, vamos supor, passou tantos dias. Se eu resgatar, eu deixo de ganhar os juros. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando eu perco os juros. Daiane, você não perde aquilo que você não tem. Sim. Certo? Você deixa de ganhar. Tá? Não sei se está claro esse conceito, pessoal. A gente não pode perder aquilo que a gente não tem. A gente só deixa de ganhar. Entendeu? Então assim, aqueles juros que você não ganhou, não é que você perdeu, você deixou de ganhar. Então eu não posso reconhecer uma perda. No caso do principal que você falou, você efetivamente perde. Eu investi, sei lá, 50 mil e vou resgatar 40. Houve uma perda. Tá? Então esse tipo de aplicação, dependendo da sua intenção de resgate, não deveria ser classificado como equivalente de caixa, e sim como investimentos. Tá? Eu tenho um último exemplo para a gente passar adiante, tá, pessoal? Tive um cliente que teve uma época que ele tirou lá de lucro 300 mil reais. Tá? Lucro líquido, tirou na pessoa jurídica, tributou direitinho, foi para a pessoa física. E o que ele fez? Ele perguntou para mim, olha, posso aplicar esse dinheiro? Eu falei, pode aplicar. Né? Ele foi lá e aplicou no banco, ligou para o gerente, falou para o gerente, ó, aplica esse dinheiro para mim. Né? Gerente do Bradescão. O Bradesco foi lá e aplicou para ele. Beleza. Dá uns 15 dias, mais ou menos, ele me liga. A empresa dele era aqui em Pinheiros, né? Não sei se todo mundo conhece, mas era aqui em Pinheiros. E o gerente, ele ligou para mim e falou assim, olha, apareceu um apartamento aqui na rua da empresa aqui e eu queria saber se eu posso comprar esse apartamento. É uma oportunidade. Posso usar aquele dinheiro? Falei, pode sacar, né, da aplicação. Ele falou, não vou ter problema na declaração pessoa física. Falei, não, porque efetivamente saiu da empresa, teve o lucro, foi tributado, né? Tá tudo certinho. A gente vai declarar tudo lá na pessoa física, não tem problema. Aí ele foi sacar, pessoal, ele investiu 300 mil reais. Uns 10, 15 dias depois, na hora do saque, entrou na conta dele 270 mil. Aí ele falou assim, ele ligou para o gerente e falou assim, mas peraí, eu investi 300, estou resgatando 270, né? Sabe o que o gerente fez? Aplicou os 300 mil em títulos de capitalização. Acho que o gerente quis bater a meta dos próximos 15 anos. Né? Nossa, coitado. E capitalização nem investimento é. Exatamente. É aquela coisa, né? Você liga para o gerente, você confia no cara, o cara foi lá, acho que ele tinha que bater meta, aplicou no título de capitalização, né? E fez lá o título de capitalização para o cliente. Ele achou que o cliente acho que não ia precisar desse dinheiro tão cedo, tal. Enfim, o que acontece? Nossa, o cara ficou muito bravo. E assim, isso foi no Bradesco, né? E na época, o maior cliente dele, quem era? O Bradesco. Ele era amigo do presidente do Bradesco, inclusive da mulher do Amador Aguiar. O Amador Aguiar já tinha falecido, ele chegou até na época a conhecer o Amador Aguiar, mas ele conhecia a esposa do Amador Aguiar. Ele fazia instalação elétrica, imagina. Eles iam iam montar uma nova agência do Bradesco, toda instalação elétrica, hidráulica, era essa empresa que fazia. Então eles tinham muita gente lá na Cidade de Deus, né? Não sei se alguém até conhece a Cidade de Deus aí, né? Dei muito treinamento lá. Só do filme. Oi? Só do filme. Só por fora? Só do filme que eu conheço. Ah, só do filme? A Cidade de Deus é muito grande lá, uma coisa impressionante, né? Lá é assim, se você chegar 7h30, você já não tem mais vaga para estacionamento, cara. Você tem que chegar bem cedo, porque senão você não consegue estacionar mais o carro. É muita gente lá dentro do Bradesco, é uma coisa impressionante. Bom, o que esse cliente fez? Ele perdeu o dinheiro. Mas o que ele fez? Ele conseguiu recuperar pelo menos os 300. Ele ligou para o presidente do Bradesco direto. O Bradesco restituiu o dinheiro para ele. Agora eu fico imaginando o que deve ter acontecido com essa gerente, né, meu? Quando ele me contou isso, eu morri. O Bradesco devolveu o dinheiro para ele, devolveu os 300, não deu juros nada, cancelou a operação.
Mas essa gerente, com Eu certeza... ia falar isso agora, professor. Certeza que a gerente perdeu o emprego. Com certeza. No mínimo. Com certeza. Né? E assim, Ele não é nem nem... usou, você sabe com quem você está falando, né? Nem precisou. Exatamente. Isso é complicado, né? Enfim, percebam, esse tipo de operação, né, voltando aqui, a gente não pode classificar isso como uma operação de equivalente de caixa. Pessoal, eu detalhei bastante equivalente de caixa aí. Ficou claro? E... Sim. Quando a gente fala de fluxo de caixa, então são as entradas e saídas, né? Aquilo que a gente tem de entradas e saídas. Aqui, pessoal, ele repete um pouquinho o que a gente acabou de falar, tá? Então, ó, equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto prazo, ou seja, como o Eduardo falou, a Daiane falou, esse de curto prazo, nós estamos falando, você tem aplicações financeiras para manter para capital de giro, não para investimento. É aquela coisa da moeda estrangeira. Aquilo é investimento ou aquilo é capital de giro? Tá? Então, se você tem moeda estrangeira, ele é capital de giro, ele continua sendo caixa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui ele só vai repetir, tá, pessoal? Então, ele tem que ter, para ser considerado, a aplicação financeira deve ter conversibilidade imediata, em montante conhecido de caixa, como a gente falou, e um risco insignificante de mudança de valor. Tá? Então, se você está falando de ações, por exemplo, como esse exemplo que eu citei, o cara perdeu 140 mil em 2 dias ou em um dia, por isso que ações não podem ser equivalentes de caixa, né? Outras coisas que a gente tem que tomar cuidado é com isso aqui, ó. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. E fala que empréstimos bancários são geralmente considerados como financiamento. Mas nós temos situações de saldos a descoberto, cheque especial, contas garantidas, tá? Como que a gente faz, pessoal? A gente já discutiu isso quando a gente falou do CPC 26. Qual é o tratamento que a gente tem que dar quando você tem uma conta negativa lá no seu balanço? Você tem lá, você está fechando seu balanço, no momento do fechamento você tem um saldo negativo na conta corrente. Como que a gente deve dar esse tratamento? Tem que reclassificar para o passivo, porque você está devendo, né? Você reclassifica para o passivo? Sim. Depende. Depende. Professor, eu me lembro mais ou menos que o senhor tinha comentado que se as suas outras demais, se você tiver mais uma conta no mesmo banco e ela não ficar negativa, uma meio que cobre a outra. Isso, é isso mesmo. Você não precisa reclassificar. Isso. Esse é o conceito. Então, o que o Alex falou, você entendeu, Daiane? Ó, eu tenho 2 contas no Banco Itaú. Uma eu devo 5 mil e outra eu tenho disponível 20 mil. Então, no líquido, eu tenho 15 mil, certo? Então, veja, por ser o mesmo banco, o que ocorre? Eu acho que legalmente, tá? Por exemplo, num caso de você não pagar, falir, qualquer coisa do tipo, o banco pode compensar uma conta com a outra. Então, numa situação desse tipo, quando você pode fazer essa compensação, ou seja, no mesmo banco, ainda que em contas diferentes, mas no mesmo banco, se o líquido daquele banco for positivo, tiver dinheiro, como o Alex falou, então eu não preciso, viu, Daiane, reclassificar para o passivo, eu não preciso fazer essa reclassificação. Agora, eu tenho uma conta no Bradesco, está devedora, e uma conta no Itaú que está credora, a do Bradesco, que é outro banco, eu preciso realmente passar para o passivo. Esse é o conceito que a gente tem em termos dessa reclassificação. Professor, pode falar. Uma dúvida aqui. Chegou lá no dia 31, comeu bola. A conta ficou negativa, mas você tem uma aplicação no mesmo banco e não fizeram uma recuperação, uma transferência da aplicação para compensar essa conta. Tá. Mas aí é aquele equivalente de caixa que a gente tá ali, vai utilizar diariamente, mas a sua conta corrente ficou negativa. Da mesma forma, mesmo sendo o mesmo banco, mas uma é aplicação e outra é conta corrente, eu reclassifico ou não? Então, eu manteria no ativo, tá? Eu manteria, porque no líquido... Vou considerar como equivalente de caixa, então. Eu manteria como equivalente de caixa. Eu não reclassifico. Muita gente reclassifica isso para o passivo, tá? Basicamente, eu não faria isso não, porque trata-se da mesma conta, né? E aí, uma coisa importante, tá, pessoal? Só para concluir o raciocínio do Alex. Eu não preciso fazer a compensação contábil dessas contas, eu não preciso fazer isso. O dinheiro que está lá no banco, ele fica, embora esteja credor, eu tenho uma aplicação financeira, eu mantenho. Eu faria isso,
tá? Eu manteria desta maneira. Professor, lá na empresa, lá eles fazem esses lançamentos aí só final de ano. O ano inteiro vai mantendo lá, se virar a conta, eles deixam virada e quando é para apresentar balanço, essas coisas, eles fazem o lançamento. O que eu vi lá que tem, sabe quando você, no sistema, você baixa o lote de pagamento, só que aí acaba que a compensação do banco demora um dia para cair. E aí esse lote já foi baixado. Muitas vezes vira a conta. Porque você pega um lote grande de pagamento, então ele já acredita a conta lá e o extrato ainda não processou. É nesse sentido. E aí eles, quando é final de ano, aí faz o lançamento. Pega esse lote, já contabiliza e estorna. Aí só para o saldo ficar... Eu faria assim, Edu. De novo, a gente lembra quando a gente discutiu na última aula que a gente falou a questão da classificação de circulante e não circulante? Não sei se você estava, tal. A gente debateu bastante aí sobre como considerar o circulante e não circulante. E acho que deve ter ficado claro que o conceito que a gente tem que levar para esse circulante ou não circulante é justamente saber se a data do seu balanço. Quando você considera, se é a cada final de mês ou se é 31 de dezembro. Então, se você considera que o seu balanço é só 31 de dezembro, então essa reclassificação, caso necessária, seria feita só na data do balanço, seria só em 31 de dezembro. Agora, se todo mês a sua empresa considera como uma data, eu acho que aí teria que ser uma questão de coerência, tá? Então, por exemplo, eu tenho no longo prazo, e mês a mês eu vou trazendo 1/12 para o meu circulante. Se eu faço dessa maneira, isso significa que você considera o seu balanço mês a mês. Então, teoricamente, essa classificação, Edu, teria que ser mês a mês. Se eu entendo que o meu balanço é só 31 de dezembro, e eu pego 12 parcelas do longo prazo e trago somente em janeiro, eu já trago logo 12 parcelas de uma vez, então eu entendo que o meu balanço é dezembro, e essa reclassificação eu faria só em dezembro. Toda a transferência do longo prazo para o curto faz no final do ano. Na verdade, no começo, né? Teria que ser, né? Quando vira o ano, né? Em janeiro isso traz aí. 12 parcelas. É isso aí. Então, foi boa a nossa discussão na última aula falando de circulante e não circulante, né? Então, veja que o seu caso é o conceito que eu utilizo também, porque eu considero os balanços dos meus clientes em 31 de dezembro. Claro que tem empresas que consideram a cada mês, e aí essa mudança para o passivo teria que ser mês a mês. Tá? Tudo bem, pessoal, até aí? Professor, pela estrutura lá, eu entendi que a contabilidade ela não faz muita apresentação. A gente só participa dos fechamentos do IR, que é trimestral, e do fechamento anual. Agora, todo o restante, quem apresenta é o planejamento financeiro e a controladoria. Então, a contabilidade ela é super importante lá, mas ela não é a fonte geradora mesmo das demonstrações, das informações. Então vocês, na verdade, processam, mas quem fecha essas coisas é outra área. É isso aí. Então, por exemplo, eu até achei estranho lá, por exemplo, fechamento. Quem apresenta o fechamento é o planejamento financeiro. Aí, eu até perguntei para ela, falei, o fechamento a gente não participa? Ela falou, olha, a gente só participa do fechamento trimestral, que aí a gente explica o cálculo do IR lá, do LALUR, né, do lucro real. Então, a parte de geração de informação, quem faz é o planejamento financeiro e a controladoria. Estranho, porque eu acho que, nesse caso, a contabilidade tem que estar junto, não tem jeito. A gente fecha para eles até tal dia e eles apresentam dali para frente. Provavelmente essa apresentação deve ser feita no formato gerencial. Eles pegam provavelmente o contábil de vocês, fazem lá algumas modificações no modelo gerencial e apresentam, né, num formato gerencial. Enfim, né? Isso aí. Mas, tudo bem, pessoal? Outra coisa, a gente fala aqui cheques especiais e contas garantidas. Bom, o cheque especial, ele só vai ser considerado passivo dentro desse formato que a gente falou.
Se você tem lá, está usando cheque especial e não tem outra conta para compensar, coisa do tipo, então você vai lançar como passivo. Simples. Isso não tem muita complicação. Se você tiver uma conta para fazer essa compensação, e aí, como o Alex perguntou, ela tem uma aplicação e tal, eu acho que é um pouco de bom senso. Um pouco de bom senso, não. Vou usar uma outra expressão. É uma questão de julgamento, tá? Uma questão de julgamento. E por último, ele fala conta garantida. Bom, pessoal, conta garantida tem vários tipos de conta garantida. Tá? Então, tem determinadas contas que você tem o dinheiro lá e você pode mexer. Se você puder mexer a qualquer momento, então, embora seja uma conta garantida, esse não é o modelo mais comum, então ele poderia ser, em alguns casos, considerado equivalente de caixa. Se você tem uma conta garantida, que o banco retém um dinheiro e você só pode mexer depois de um certo tempo, ou seja, colocaria, vamos falar assim, 90 dias no mínimo, né? Então, ali você tem outros créditos, ele não seria considerado como caixa, equivalência de caixa dentro desse conceito de fluxo de caixa. Então, a conta garantida é algo que a gente tem que avaliar se essa conta garantida, de alguma maneira, atende algum desses conceitos que ele está falando aqui, ó, né? Então, se ele tem uma conversibilidade imediata, enfim. Se ele não tiver uma conversibilidade imediata, então esquece, nós não estamos falando de equivalente de caixa, tá? Bom, outra coisa, quando a gente pensa aí nesses caixas, a gente fala, ó, o fluxo de caixa exclui movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalente de caixa, ou seja, a movimentação entre caixa, banco e aplicação financeira. Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo grupo, eles são caixas e equivalentes de caixa, é uma coisa só. No fluxo de caixa ele é apresentado de maneira conjunta. Então, isso vai dentro... Fala. Professor, lá no último cliente que eu estava, tinha conta garantida, e eu não sei o que é conta garantida. Conta garantida, você tem várias situações. Não sei se alguém tem aí algum exemplo que tenha na empresa e queira falar, mas tem vários modelos. Professor, eu vou falar eu ia perguntar agora, eu acho que se encaixa, não sei, o senhor me fala. Eu tenho uma empresa que ela tem uma vinculação do dinheiro que ela tem em aplicação com o dinheiro que ela tem em empréstimo. Ela não pode mexer nesse dinheiro de aplicação por conta do que ela deve no banco, né? Então, acredito que esse caso não seria fluxo de caixa, né? E seria... Conta garantida. E é uma conta garantida. Exato. Então, por exemplo, ela tem o dinheiro na conta, só que esse dinheiro fica retido por conta do empréstimo que ela tem. Então, esse é um tipo de conta garantida. A questão é, você pode usar esse dinheiro? Não, não pode. Por quanto tempo? Sei lá, aí é uma questão de julgamento. Acima de 90 dias, então não é equivalente de caixa. Entendeu? Esse é um tipo de... Tipo um bloqueio judicial, parece, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, tem situações que você antigamente fazia o seguinte: você tem a cobrança no banco e você tem muitas vezes você tem aquela questão do desconto de duplicata, tá? Então, por exemplo, o banco adianta o dinheiro para você e quando entra a duplicata lá, o que o banco faz? Ele retém aquele dinheiro por um certo tempo para quitar. Cairia mais ou menos dentro do exemplo que a Daiane falou. Ele segura aquele dinheiro para ele poder pagar na frente lá, entendeu? Conta garantida. O BNDES é muito comum fazer isso, né? Quando você abre um Exatamente. investimento lá com eles, aí você tem um recebimento por uma conta que eles destinam, de cara eles já bloqueiam uma parte do seu recebimento. É isso mesmo. Isso é conta garantida também. Então, por isso que eu falei, você vê que tem vários modelos, né? E a gente precisa fazer o julgamento. Em geral, conta garantida não é equivalente de caixa. Oi? Eu achei que era antecipação dos recebíveis. Não, você pode ter uma conta garantida a partir da antecipação dos recebíveis. Não, então é isso aí que tinha lá. Pode ter, pode ser sim. Tá? É como o Alex falou. Por exemplo, olha que interessante, né? Toda vez que você vai pedir um empréstimo no banco, você precisa provar para o banco que você não precisa do empréstimo. Não é? É assim que funciona. Você precisa do dinheiro, só que você precisa provar no banco que você não precisa do dinheiro. Então, por exemplo, esse exemplo que o Alex falou é sensacional, que o BNDES faz isso mesmo. Você vai lá no BNDES, você pega um dinheiro, né? Ele te dá o dinheiro, só que ele já retém uma parte. Ué, mas se você precisa do dinheiro, por que ele vai reter uma parte? Entendeu? Por isso que o nome já diz, é uma conta garantida. Aquilo garante parte do recurso que você vai ter que devolver para ele lá na frente. Ou, às vezes, você tem um empréstimo muito, muito grande. Talvez o Alex lá e a Daiane talvez tenham essa operação. Você pega um dinheiro no BNDES, por exemplo, para grandes obras, por exemplo, e ele vai te liberar para você, sei lá, R$1 bilhão. Veja que é um valor alto, né?
Bom, então, só que ele libera esse 1 bilhão na sua conta, só que ele deixa numa conta garantida X valor lá. Ou seja, ele vai te liberando aos poucos. Tá? Então, embora você tenha aquele valor já teoricamente liberado para você, você ainda não pode usar. Então, aquilo não seria considerado caixa equivalente de caixa, porque ele está numa conta garantida. Tá? Sabe o que é o mais incrível? Oi? É que se a conta, sabe o que é o mais legal do BNDES? Que sua conta lá, garantida, todo mês, pelo menos aqui na empresa, eles retêm 30% do que a gente recebe. Aí, ó. Já chegou a ultrapassar o valor do empréstimo e você não pode utilizar para quitar o empréstimo. Então, ouviu isso? Ouviu isso, Edu? Por exemplo, ele deve 300 mil reais. Os recebíveis que ele tem que vai entrando lá, chegou a 500 mil. Veja, ele tem 500 mil bloqueado, mas ele deve 300 e o banco não libera. Você entende? Então, veja, esses 500 mil, ainda que seja maior do que o que ele deve, ele não pode utilizar. Não deve ser considerado como caixa equivalente de caixa. Entendeu? É super complicado. O BNDES, quando faz empréstimo, coloca aquelas cláusulas de covenants também, que se você não tomar cuidado, você perde sua empresa ali. Né? Não sei se vocês já viram, a auditoria vê muito isso. Ô, professor, o que é esse raio de covenants que eu vejo aqui na demonstração financeira? Ele na fala... demonstração covenants. Covenants... Que raio que é esse aí? Dá São xarope para esse covenant. Eles são cláusulas de garantia. Fala, Darlene. Não, é que eu tenho a mesma dúvida que a auditoria questionou sobre covenants e eu também não soube explicar. Eu não entendi, tá muito baixo. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Não, é que eu tenho a mesma dúvida. A auditoria me questionou sobre alguns contratos de covenants que é na documentação que nós enviamos lá para o fechamento de balanço, mas eu também não soube explicar o que era e levantar os documentos. Covenants, basicamente, são cláusulas contratuais que dão garantia, né? Você tem tem vários tipos, mas uma muito comum, Alex, por exemplo, quando você faz um empréstimo por exemplo, a Petrobras, há um tempo atrás, quando eu dava aula lá na Trevisan, teve eles precisavam, quando ia mudar o contrato de leasing, sabe, de 2018 para 2019, o que ia acontecer naquele momento? Só a título de exemplo para vocês entenderem. Os contratos de leasing, eles tinham que ser reconhecidos no passivo, certo? E aí teve eu não sei se era do Valor Econômico, um repórter lá no Rio de Janeiro, ele ligou para a Trevisan porque ele queria tirar umas dúvidas sobre a mudança. E como o pessoal sabia que eu falava de normas, a secretária lá, né, a coordenadora do curso me indicou. E aí eu falei com o repórter, ele fez a seguinte pergunta para mim. Falou, nem sei se saiu no jornal, mas ele falou assim, queria entender uma coisa. Bom, a Petrobras, ela tem empréstimos com o BNDES e tem cláusulas de covenants. Bom, o que diz normalmente esse tipo de cláusula? Que se você não pagar, veja, se você não pagar, ou se você atingir um limite de empréstimo ou de endividamento, o banco assume o controle da empresa. Esse é um dos tipos, o mais comum de cláusulas. Agora nós vamos sair para o intervalo, eu vou pegar outros tipos, mas aí eu falo na volta. Mas basicamente é isso. Ele falou assim para mim. Então, o que significa que a Petrobras ela vai aumentar o nível de endividamento dela, vai passar do nível de endividamento por conta desses contratos de leasing e o BNDES vai assumir, então, o controle, porque está escrito lá nos contratos, ou seja, são cláusulas de covenants. Então, essas cláusulas, Alex, basicamente é assim, quando você tem um empréstimo muito elevado, se você se endivida além do limite, ou se você não paga, essas cláusulas fazem com que o credor ele entre no controle da empresa até que seja resolvida a situação. Então é a garantia do projeto. Basicamente. No caso de vocês deve ter bastante, porque os valores de empréstimos e projetos de vocês são elevados. Uhum. Não é isso? Sim, bastante. Sim. Entendeu, Darlene, o que é basicamente um contrato de covenants? Ou cláusulas de covenants? Sim, entendi, professor. Obrigada. Tá bom? Essas cláusulas são para todos os bancos ou apenas para o BNDES? Não, depende do banco. Tem banco que coloca. Não é uma questão obrigatória. Até onde eu sei, não é algo obrigatório para os bancos colocarem. Depende do risco, então. Depende do risco, Depende do risco, do montante. Mas, assim, resumindo, depende do risco
que está envolvido naquele projeto. Embora sua empresa, por exemplo, pode ser uma empresa que não ofereça risco, mas por conta do montante emprestado, por conta do prazo, né? Então você sempre tem risco, você nunca tá livre de risco, né? A gente nunca tem o chamado risk-free, né? Como a gente fala. Embora sua empresa seja uma boa pagadora, o risco sempre existe. Então eles colocam esse tipo de cláusula para garantir, né? Que senão daqui a amanhã você perde aí você não paga e o banco, entendeu? Tudo bem, pessoal? Beleza. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Então, ó, deixa eu só explicar aqui, né, para a Darlene como funciona. Então vamos tomar um café, pessoal. 10h20 a gente volta, certo? Tudo bem? Darlene, a gente sai faz uns 20 minutinhos de café, 10h20 a gente volta, beleza? E aí é o seguinte, o link para entrar na aula é o mesmo que eu mandei, tá bom? Ok, obrigada. Você clica no mesmo link e a gente volta, tá bom, pessoal? 10h20, então, estamos de volta aí, beleza? Beleza. Até daqui a pouquinho.